Amém? Convido os irmãos a ficarem de pé. Vamos começar mais um culto de doutrina desta quinta-feira. Vamos orar ao Senhor, agradecendo pelo nosso dia, pelo dia que nós tivemos. E entregar tudo na mão dele. Amém? Convido os irmãos a ficarem de pé. Vamos orar ao Senhor Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, te louvamos, Senhor Jesus, e te agradecemos por mais um dia, Senhor, de estar aqui na tua presença. Por mais um dia, Senhor, de nós chegarmos aqui, Senhor, na tua casa, ó Pai, para te adorar em espírito e em verdade, ó Deus. Ó Deus, fala conosco nessa noite, Senhor Jesus. Te pedimos, Senhor Jesus, para que que a tua palavra chegue ao nosso coração, ó Deus. Que nós possamos sair daqui diferente de como entramos. Que a nossa mente possa ser aberta, Senhor Jesus, para aprender mais e mais de ti, ó Pai. Ó Deus, abençoa cada irmão, Senhor, que chegou aqui. Apesar das dificuldades, Senhor Jesus, dos problemas, mas nós estamos aqui, ó Pai. E não importa, Senhor Jesus, o que nós passamos, mas o mais importante é que estamos aqui, Senhor, para te render louvores, para te render adoração, Senhor Jesus, porque só tu és merecedor, ó Pai. Ó Deus, perdão, Senhor Jesus, pelos nossos pecados, ó Deus. Muitas vezes falhamos, erramos, Senhor Jesus, em palavras, em ações. Mas tu és o Deus que derrama da sua graça sobre a nossa vida. E muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo que tu tens feito e por tudo que tu ainda irás fazer. É o que nós já te pedimos e te agradecemos. Amém. Ainda de pé. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias lá em Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 46, que fala sobre construir sobre um alicerce firme. Amém? Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 46, que fala assim: Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não faz o que eu digo? Eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Ele é como a pessoa que está construindo uma casa e que cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. Quando a água das enchentes sobe e bate contra essa casa, ela permanece firme, pois foi bem construída. Mas quem ouve e não obedece é como a pessoa que constrói uma casa sobre o chão, sem alicerces. Quando a água bater nessa casa, ela cairá, deixando uma pilha de ruínas. Amém? O Senhor nos fala, que através dessa parábola, que aquele que segue ao Senhor Jesus, aquele que ouve as suas palavras, obedece e as pratica, é semelhante a uma casa que foi construída sobre a rocha, um alicerce. Então, que nessa noite você possa sair daqui com o coração cheio da presença do Senhor Jesus. E também saiba que o Senhor Jesus, Ele é o seu alicerce. Que a sua vida, toda a sua vida, você possa entregar nas mãos do Senhor Jesus. Que você possa buscar verdadeiramente ao Senhor Jesus. Porque apesar das dificuldades, elas vêm, mas ela não nos derruba, porque estamos firmados na rocha que é o Senhor Jesus. E muitas vezes vemos pessoas passando por dificuldades, problemas, e estão em situações que muitas vezes parece estar sem saída. Mas muitas vezes vemos a vida dessas pessoas
né, assim, totalmente destruídas, porque não buscam o Senhor Jesus, totalmente perdidas, porque muitas vezes até ouvem, mas não praticam a palavra do Senhor, não obedecem ao Senhor Jesus, né? Mas quando você obedece, quando você ouve a palavra do Senhor Jesus, o Senhor, Ele permanece com você, Ele está contigo, e apesar das dificuldades, o Senhor é aquele que vai trazer restauração, é aquele que vai trazer resolução para os seus problemas. Amém? Que você possa sair daqui dessa noite com essa certeza. O Senhor é o seu alicerce. O Senhor Jesus é a sua rocha. Amém? Podeis sentar. Eu convido o nosso irmão Luciano. Ele estará louvando ao Senhor Jesus. E o diácono Carlos estará recolhendo os dízimos e as ofertas dessa noite. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Todo mundo alegre, contente por estar na casa do Senhor, na presença do Senhor sempre. É maravilhoso isso que Deus tem feito em nossas vidas todos os dias. E nós temos que agradecer por todo dia, cada dia, amém? A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é no Mestre, minha esperança é meu Mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora. Pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do glória a Deus, aleluia. minha esperança é meu Mestre. Oh Lord, na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença. A minha vida é do Mestre, meu coração É do meu Mestre, meu caminho, o meu caminho é do Mestre, minha esperança. minha esperança é meu Mestre. oh, glória a Deus todos os dias da minha
minha vida, por estar sempre na presença desse Deus maravilhoso que eu conheci desde lá, dos tempos passados. Esse é o Deus que nós necessitamos todos os dias e mais nada, que Ele supre nossas necessidades nos momentos mais difíceis de nossas vidas. É Ele que está no barco, é Ele que está na proa do nosso barco. Na solidão da vida, eu pude perceber o quanto Deus me ama. Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença. A minha vida é do Mestre, meu coração. Coração é do meu mestre. Meu Meu caminho, O meu caminho é do mestre. minha esperança Esperança é meu mestre. oh glória, é maravilhoso, é gratificante aos nossos corações a gente saber que nós temos um mestre que cuida de nossas vidas, de nossa família, de nossos filhos, nossos parentes, nossos irmãos. A gente tem que entregar esse coração aberto para o Senhor, porque Ele é merecedor de toda honra, toda glória, todo o nosso carinho, todo o nosso amor e toda a nossa perseverança sempre por dias melhores. Se hoje foi ruim, pode crer, meus irmãos, que amanhã vai ser melhor. Amém? Eu agradeço a oportunidade que foi me dada. Glória a Deus, aleluia. A nossa esperança está no Mestre Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar consagrando nossos dízimos e ofertas ao Senhor nesta noite. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, aqui na Tua presença nos colocamos, Senhor, como igreja, Deus, que estamos reunidos, Pai, em Teu nome, Jesus. Te agradecemos por este momento especial do culto, Pai, onde podemos, Senhor, trazer a Teu altar, Senhor, as nossas ofertas e os nossos dízimos, Senhor, para serem consagrados a Ti, Deus, para a manutenção da Tua casa, Pai. Recebe, Deus, nesta noite, Pai. Assim nós consagramos a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos passar para o momento de oração. Algum irmão deseja fazer algum pedido ou agradecimento?
Amém. Amém. Se você crê no Senhor Jesus, né, o Senhor ele pode realizar tudo aquilo que o seu coração desejar. Então, esse é o momento de você entregar a sua vida, a sua família, todos esses pedidos que foram feitos aqui, nas mãos do Senhor Jesus, para que seja feita a vontade dele. Amém? Você pode se ajoelhar, ficar de pé ou sentado mesmo, mas fale com o Senhor Jesus. Entregue tudo ao Senhor Jesus. Ele é o dono da nossa vida. Ele é que pode transformar, libertar, realizar sonhos, né? Tudo aquilo que você precisa. Ele sabe das suas necessidades. Amém?
Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nesse momento, Senhor Jesus, onde nós nos ajoelhamos, Senhor Jesus, para orar a Ti, ó Deus. Te pedindo, Senhor Jesus, pela nossa vida, pela nossa família, por essa igreja, Senhor Jesus. Ó Pai, ouve cada oração, Senhor Jesus, que foi feita aqui neste lugar, ó Deus. São tantos pedidos, Senhor Jesus, mas Tu sabes de cada um deles, ó Pai. Tu sabes da nossa necessidade, daquilo que realmente precisamos, ó Pai. E nós cremos que Tu és um Deus que pode cumprir, Senhor Jesus. Pode cumprir, Senhor Jesus, as Tuas promessas, também as nossas vontades, ó Pai. Ó Deus, pedimos, Senhor Jesus, e Te entregamos, Senhor Jesus, a vida de Alan, Senhor Jesus, a vida de Cauã, a vida, Senhor Jesus, da namorada de Alan, que Tu possas cuidar dela, ó Pai, cuidar da vida dela, tirar toda a depressão, ó Deus, tirar todo o mal, Senhor Jesus, daquela vida, ó Pai. Restaurar a mente dela, Senhor, a vida espiritual, ó Deus. Também, Senhor Jesus, que Alan possa reconhecer que só Tu és o Deus, ó Pai, da vida dele, ó Pai. Que ele, através disso, Senhor Jesus, possa voltar para os Teus caminhos, ó Deus. Que ele possa ver, Senhor Jesus, o Teu trabalhar na vida dele, ó Pai. Cuida da família da nossa irmã Paula, Senhor Jesus. Tu sabes, Senhor Jesus, o que ela passa, o que o Luciano passa. Tu sabes, Senhor Jesus, o clamor dela, ó Pai. E nós Te pedimos, Senhor Jesus, vai cuidando e transformando, ó Pai. Te pedimos também, Senhor Jesus, pela nossa nação, ó Deus. Tantas coisas, Senhor Jesus, vem acontecendo neste mundo, no nosso Brasil, Senhor Jesus. Mas Tu és um Deus que restaura, ó Pai. Dá mais amor, Senhor Jesus, a esses políticos, ó Deus. Que eles possam, Senhor Jesus, trabalhar pelo povo, trabalhar pela Tua nação, Senhor Deus. Abre os olhos e a mente, Senhor, daquelas pessoas, ó Pai. Porque Tu és um Deus de justiça, ó Pai. Tu és um Deus justo, Senhor. E nada, Senhor, fica encoberto, ó Deus. Ó Pai, vem transformando e libertando, Senhor Jesus, vidas, ó Pai. Tantos jovens nas drogas, Senhor, na vida, Senhor, errada, ó Pai. Ó Deus, cuida, Senhor Jesus, dessas pessoas que estão perdidas neste mundo, ó Pai. Ó Deus, Te pedimos também, ó Deus, pela vida, pela família, pela vida do nosso irmão Mateus, da nossa irmã Ana. Abençoa a família dele, Senhor Jesus. Ouve, Senhor, cada oração que for feita, Senhor Jesus. Ó Pai, a mãe de Ana, Senhor Jesus, ao parente de Mateus, ó Pai. Que ele possa conhecer, Senhor, o verdadeiro Deus que só Tu és, ó Deus. Que ele possa reconhecer, Senhor Jesus, o Teu amor, Senhor Jesus, que foi derramado ali naquela cruz para nos salvar, ó Pai. Ó Deus, Te pedimos, Senhor Jesus, pela festividade, Senhor Jesus, que vai ser realizada aqui, ó Deus, nesta igreja, ó Pai. Vai cuidando, Senhor Jesus. Vai tirando tudo aquilo que não Te agrada da nossa vida, para que neste dia nós possamos Te louvar verdadeiramente, Senhor Jesus. Dar o nosso melhor, ó Pai. Abençoa a nossa irmã Paula, que está à frente desse ministério, ó Deus. Que tudo possa dar certo, Senhor Jesus, para a honra e glória do Teu nome, ó Pai. Que as irmãs possam chegar aqui, Senhor, também Te louvar verdadeiramente, dizer que só Tu és o Deus, o único Deus de nossa vida, ó Pai. Ó Deus, realiza, Senhor, os projetos, Senhor Jesus, tudo que for planejado, Senhor, para essa festividade, ó Pai. Abençoa, Senhor Jesus, e vai realizando o desejo do coração de cada um aqui, ó Deus. Ó Deus, Te entregamos, Senhor, a vida das famílias, Senhor Deus, que já passaram por aqui nesta casa, ó Pai. Muitas delas, Senhor Jesus, estão nesse mundo, Senhor Jesus, achando, ó Deus, que a verdadeira paz, Senhor Jesus, está neste mundo, ó Deus. Mas a verdadeira paz só está em Ti, ó Pai. Tu és a nossa paz, Senhor Jesus. Tu és aonde nós possamos nos refugiar, Senhor Jesus, porque nesse mundo não tem nada que oferecer, não tem alegria verdadeira, não tem um amor verdadeiro, mas só Tu, ó Deus, és o Deus que traz
todo amor, toda paz, toda alegria, ó Pai. Traz essas pessoas de volta para a tua casa, ó Deus. Que essas pessoas possam reconhecer, ó Deus, o sol, reconhecer o quanto, Senhor, Tu és maravilhoso em nossa vida. Que eles possam ver, abrir os seus olhos, Senhor Jesus, e saber que este mundo não tem nada para oferecer, Senhor. Tantas famílias perdidas aí, ó Pai. Tantas pessoas doentes, com depressão, com doença da alma, doença física, Senhor Jesus. Então vai curando, libertando, transformando, ó Deus. Ó Deus, abençoa a nossa igreja, ó Pai. Que nós possamos ser a Tua boca aqui nesta terra, Senhor Jesus, nesse bairro, nesta localidade, ó Pai. Que essas pessoas, Senhor Jesus, deste bairro, Senhor Jesus, possam saber que Tu és o nosso Deus verdadeiro. Tu és o Deus de amor, ó Deus. Que o que foi feito ali naquela cruz, Senhor Jesus, foi por amor, ó Pai. Foi por amor a nós, porque era nós que deveríamos estar ali, Senhor, mas Tu entregaste a Tua vida pela nossa vida, ó Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, ó Deus, por tantas coisas. Não só te pedir, mas te agradecer, ó Pai, por tantas coisas que Tu já fizeste por nós. Pelos livramentos, Senhor Deus, que muitas vezes nem vemos, ó Deus. Tu és o Deus que cuida, Tu és o nosso Pai que protege, nosso Pai que cuida. Cuida da nossa vida, cuida dos nossos filhos, da nossa família, ó Deus. Cuida de tudo, ó Pai. Ó Deus, te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos materiais, pelas bênçãos espirituais, ó Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque Tu tens cuidado de nós, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, e continua falando ao nosso coração nessa noite. Que a palavra, Senhor Jesus, que for ministrada aqui, ó Deus, possa encher o nosso coração. Que nós possamos sair daqui cheios de Ti, ó Pai. Que a palavra, Senhor Jesus, que for dita aqui, ó Deus, nós possamos colocá-la em prática. Que cada um aqui, Senhor, possa aprender mais e mais de Ti, ó Pai. E que nós possamos nos tornar verdadeiramente cristãos, Senhor Jesus. Pessoas, Senhor Jesus, que Te adoram. Que as pessoas no mundo, Senhor Jesus, possam ver a Ti através da nossa vida, ó Pai. Que nós possamos, Senhor Jesus, Te conhecer a cada dia. Que nós possamos nos prostrar, Senhor Jesus, para Te adorar, ó Deus. Que os nossos momentos em casa, Senhor Jesus, possam ser dedicados a Ti, ó Pai. Que nós que nós, Senhor Jesus, continuamos adorando a Ti, ó Deus, na nossa casa, no nosso trabalho, ó Deus. Ó Deus, vem, Senhor Jesus, reinar, Senhor Jesus, neste lugar, ó Pai. Ó Deus, fala conosco, ó Deus. Fala conosco, Senhor Jesus, aquilo que precisamos ouvir, ó Pai. Aquilo, Senhor Jesus, que vai preencher o nosso coração, ó Deus. É o que nós já Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Amém, Senhor Jesus. Vamos passar agora para o momento da palavra, né? Que você possa estar atento ao que Deus quer falar contigo nessa noite. Amém? Cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus, estamos na casa do nosso Deus, na casa do Senhor, para estarmos juntos em oração, também crescendo no conhecimento, na graça do Senhor Jesus. Cada culto é uma oportunidade, de ouvirmos o Senhor falar conosco, como também entregarmos as nossas demandas, as preocupações dos nossos corações. E Ele é um Deus que ouve. Amém? A palavra do Senhor nos diz que os seus ouvidos estão atentos, àquilo que é falado na sua casa, daquilo que é orado, daquilo que nós intercedemos. Com certeza está chegando no trono da graça. E no tempo certo Deus vai responder cada oração. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Nós louvamos a Deus também por você que nos assiste. É um prazer tê-lo. Possa estar meditando junto conosco na palavra do Senhor. Hoje, culto de doutrina, vamos abrir a palavra do Senhor lá em Mateus capítulo 16.
Evangelho de Mateus, capítulo 16. Estaremos lendo a partir do versículo 13. Nós estaremos dando início a mais um estudo aqui na casa do Senhor. Estarei falando sobre a importância da declaração de fé. Toda igreja é para ter, deve ter a sua declaração de fé em que ela acredita, a doutrina que ela se baseia, que ela é firmada, e a igreja de Deus também tem a sua declaração de fé em que nós acreditamos, em que nós se baseamos. A palavra de Deus ela deve ser o centro da pregação, da doutrina da igreja. Cristo ele deve ser, estar no centro, e estaremos falando um pouco sobre isso, sobre a declaração, a importância da declaração de fé da nossa igreja nesta noite. E das outras quinta-feiras nós vamos estar percorrendo cada um tópico, são 11 declarações que nós acreditamos, mas hoje nós vamos falar sobre a importância, e aqui no capítulo 16, o versículo 13, vai falar da confissão de Pedro, que vai dizer assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? E respondeu Simão Pedro e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu aos discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Soberano, altíssimo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pelo privilégio e a oportunidade de estarmos na tua presença. Queremos te agradecer, Deus, pela tua palavra. Queremos te agradecer, Deus, por estarmos aqui na tua presença e que nós possamos aplicar a tua palavra em nossos corações. Que nós venhamos crescer no conhecimento, que nós venhamos a cada dia, Senhor, estar edificados, assim como foi lido nesta noite, que aqueles que leem a tua palavra e as praticam é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E que a nossa vida, Senhor, esteja edificada sobre ti. Que a nossa vida esteja edificada sobre esta pedra que não é Pedro, mas ti, Senhor. É o Senhor que é a nossa rocha firme. É o Senhor, Pai, que nos torna, Pai, seguros. Ó Deus, que cada dia vamos colocar a tua palavra em prática. Perdoa minhas falhas, Senhor, os meus erros. Usa a minha instrumentalidade. Nos ensina cada dia mais, Pai, na tua palavra. Faz a tua vontade em nosso meio. Fala conosco. São essas coisas que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, sabemos que hoje, diante de um mundo onde há um afastamento das pessoas de Deus, onde muitas pessoas estão buscando em que acreditar, pois muitos dizem que acreditam em Jesus, que acreditam no Senhor Jesus, mas muitos praticam coisas que o Senhor Jesus não manda. Dizem até que são filhos de Deus e andam na presença do Senhor, mas o seu comportamento, as suas posturas, muitas vezes vai de encontro ao que Jesus ensina. Então, precisamos a cada dia termos em nós a nossa declaração de fé, em que acreditamos, em que se baseamos. E quando Jesus ele chama os seus discípulos ali, e ele vai ali perguntando, e as pessoas estavam falando sobre ele ali fora. E alguns começaram a dizer: não, estão dizendo, Senhor, que tu és o Jeremias, um dos profetas, que o Senhor é Elias, que o Senhor é João Batista. E ali as pessoas estavam falando acerca de Jesus.
Jesus, quando ele chegou ali, né, ele fez grandes milagres, foi bastante notório, né, tudo o que o Senhor estava fazendo, mas muitos desconheciam de quem verdadeiramente Jesus era. Né? Desconhecia qual era o sentido dele estar aqui nesta terra. Os profetas, a qual eles diziam que Jesus era mais um dos profetas que tinham chegado, né, profetizaram acerca de Jesus. E um desses profetas foi o próprio profeta Isaías, né, conhecido como profeta messiânico. Um dos dali do Velho Testamento que mais profetizou acerca da vinda de Jesus, do Messias, do ungido. Né? E até nos tempos presentes, até hoje, tem muitas pessoas ainda confundidas, né, sem saber quem é Jesus. Alguns dizem, não, ele foi um grande líder. Ele foi uma força que se levantou naquele tempo, né? Mas ele não era Deus, ele não era o próprio Deus. E muitas pessoas ainda hoje não têm uma certa ciência, um conhecimento acerca de quem é Jesus. E Jesus, ele pergunta aos seus discípulos, mas vocês, o que vocês dizem que eu sou? O que eu sou para vocês? Né? E Pedro, ele confessa ali, ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Né? Quando ali naquela época alguém se declarava filho de Deus, estava dizendo que ele possuía a divindade de Deus. Né? Os fariseus, os saduceus, os doutores da lei ali daquela época, né? Quando se falava ou se afirmava alguém chegando a dizer eu sou filho de Deus, né? É como se tivesse nascido verdadeiramente de Deus. E Jesus, irmãos, ele foi criado ali, né, na questão física, no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Né? E ele sim, né, se declarou, quando ele veio, ele se declarou como filho, né, que possuía a plenitude do Pai, que possuía os atributos, aonde o Senhor ele fez grandes milagres, né, a sua vida declarava isso. Quando João Batista, né, que estava preso, mandou perguntar, olha, és tu mesmo Cristo ou esperamos ainda outro? Aí Jesus manda a resposta de volta. Vai dizer a João Batista que os cegos veem, os coxos andam, os demônios são expulsos, né? E os grandes milagres que o Senhor fazia, né? Porque o reino de Deus estava vindo sobre a terra, né? Estava na terra. Era o próprio Cristo, era o próprio Senhor que estava ali. Né? Então Pedro, quando ele confessa, ele declara aquilo que o próprio Pai revela, porque Jesus disse, olha Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o próprio Pai que está nos céus. E quando nós entendemos isso, irmãos, é necessário nós sabermos em que acreditamos. Né? Você faz parte da igreja de Deus. A igreja de Deus, ela tem uma doutrina, ela é firmada em uma doutrina que está na palavra do Senhor. Né? E aí é necessário você que faz parte da igreja conhecer a doutrina da sua igreja. Saber em que a igreja acredita, em que eu acredito. Né? O que é que a igreja me ensina acerca da palavra de Deus? Porque alguns aí fora vão pedir razão a você, vão perguntar a você, muitas vezes, em que você acredita. E é necessário nós declararmos. Né? Quando nós meditamos na palavra do Senhor, lá em 1 Pedro, se você abrir aí em 1 Pedro, capítulo 3, o versículo 15, Vinícius vai estar nos ajudando aqui também. 1 Pedro, carta de Pedro. E olha, irmãos, que foi justamente Pedro que ali havia confessado. Né? Esta carta já foi escrita quando Jesus já tinha sido assunto aos céus. Pedro já era totalmente diferente, né? Ele já tinha sido transformado pelo Senhor. E lá em 1 Pedro, o capítulo 13, o versículo 15, vai dizer, entregue-se aos cuidados de Cristo. Vinícius, tu pode colocar na corrigida, na corrigida fiel. E aí está na viva, né? Amém. Antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Nós precisamos estar preparados, irmãos, para responder qual é a esperança. Por que eu sou cristão? Por que eu estou aqui? O que eu venho fazer na igreja? O que eu estou, né, fazendo, seguindo a Cristo? Qual é a esperança que está em mim? Você pode se deparar aí fora
com esta pergunta: por que você é cristão? O que diz aí as pessoas fora acerca da sua fé? Foi isso que Jesus estava perguntando aos seus discípulos. E ele esperava, irmãos, responder, né, uma resposta que convencesse quem verdadeiramente ele é. Aleluia! Sabemos que hoje muitas pessoas estão indo para a igreja para buscar uma bênção. Muitas pessoas estão indo com propósito, N tipos de propósitos estão na igreja. Porque a igreja, muitos aí, alguns pregadores estão prometendo aí, né, chave de casa, carros. Estão prometendo uma vida, né, só de bênção, uma teologia da prosperidade, né? Mas o verdadeiro evangelho, irmão, da qual o próprio João Batista, quando ele veio, era um evangelho de arrependimento. Arrependei-vos e crede no evangelho. Aleluia. E aí é necessário, irmãos, nós entendermos que o Senhor, ele transforma as nossas vidas, sim. A Bíblia diz que, né, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O Senhor, ele tem uma vida de abundância para nós. Mas é uma paz que excede todo o entendimento. Não é a paz que esse mundo aí oferece. É muitas vezes nós estarmos arrodeados de guerras, estarmos arrodeados de coisas, né, que esse mundo aí muitas vezes se depara e ficam prostrados e enlouquecem. Mas não, aquele que tem Cristo tem uma esperança diferente. Aleluia! Aquele que tem Cristo sabe aonde está a sua fé. Ele não se deixa ser levado, né, os problemas desta vida. O apóstolo Paulo falou isso: todo soldado em batalha não se embaraça com as coisas desta vida, a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. Então é importante, irmãos, nós entendermos quem somos na presença do Senhor, em que acreditamos. Estamos prontos para responder qual é a nossa esperança, a esperança que está em nós, né? Porque muitas vezes, irmãos, alguém aí fora, quando estiverem muitas vezes decepcionados, quando muitas vezes chegarem no fundo do poço, vão até você e vai dizer: aleluia, o que é que acontece com a tua vida, que mesmo diante das batalhas, das lutas, mesmo diante de tantas coisas, mas você permanece firme de pé, você não é abalado por qualquer coisa. E aí você vai dar a ciência, você vai dar a esperança, aleluia, com mansidão, aleluia, com sabedoria, da esperança que está em você, a sua confissão de fé, né? Então, é importante entendermos isso. E aí existe uma importância, né? Existe uma importância de conhecermos a verdade, a palavra, de sabermos em que acreditamos, né? Quando o apóstolo Paulo, ele estava ali doutrinando a igreja, precisamos entender também o que é doutrina, né? Doutrina não é apenas alguém que pega um único versículo e se baseia nele e faz dele uma regra de fé, né? Doutrina, ela precisa estar concordando, em concordância com toda a Bíblia. Se fala em Gênesis, também fala em Apocalipse, né? Porque tem alguém aí fora ou alguma igreja que pega um versículo isolado e dele faz doutrina. E muitas pessoas aí estão confundidas, né? Eu me deparo muitas vezes, eu como pastor, muitas pessoas chegam para mim, né, isso no trabalho e em tantos outros cantos, perguntando: pastor, mas por que vocês acreditam nisso? Pois na minha igreja nós acreditamos nisso, mas também acreditamos nisso. E aí eu muitas vezes digo: mas você não pode acreditar nessas duas coisas, porque elas, né, são contradizentes. Jesus nunca falou isso daí. Jesus nunca mandou a gente seguir isso daí. E aí muitas pessoas estão confundidas, né? Diz que é de uma religião, mas daqui a pouco está pendendo para outra, está indo, né, de outro caminho, e ficam confundidas. É por isso que Jesus, quando ele olha aquela multidão, ele diz: olha, olhando aquela multidão que estava ali no deserto, ele via como ovelhas que não tinham pastor, que precisava de uma orientação, que precisava de um ensino. E o Senhor disse para os discípulos: dá-lhe voz de comer a elas. Manda elas sentar na relva, que era aquele matinho verde. Aleluia. Manda as ovelhas sentar ali. Aleluia. E comecem a alimentar ela. E eles disseram: mas Senhor, como se nós não temos
né, da onde tirar tantos pães aqui nesse deserto. Aleluia, Jesus disse, aleluia, que ele era o pão da vida. Aleluia, que ele é a providência, que ele é a segurança, que ele é o caminho, que ele é a verdade e a vida. Aleluia. Então é necessário nós estarmos se alimentando da verdade, da palavra, do ensino, né? E se você abrir lá em Atos dos Apóstolos, aí no capítulo 21, o versículo 17, Paulo, ele vai estar orientando os irmãos, né? E uma das importâncias, né, da confissão de fé da igreja, né, é justamente publicar a sua doutrina. As pessoas aí fora vão conhecer o que você acredita, o que é que a igreja acredita, né? Nós tínhamos um cartaz aqui que ficava ali sobre a confissão de fé da nossa igreja, né? Eu tenho até que colocar de volta, mandar fazer para colocar de volta, porque as pessoas que entrarem aqui precisam conhecer o que acreditamos, né? Existem aí algumas igrejas aí, ou alguns clubes que são como entidade secreta, que não podem declarar o que é que eles fazem lá dentro, em que eles acreditam, né? Podem fugir dessas coisas, porque, né, a palavra do Senhor nos diz que aquele que é da luz vem para a luz. As coisas são claras, você deve conhecer em que aquela igreja acredita, em que ela está fundamentalizada, né? E em que a igreja de Deus ela está firmada. Qual é a doutrina? Então, uma das importâncias da confissão de fé é publicar para que as pessoas saibam, né? Eu vou para aquela igreja porque é uma igreja bíblica, é uma igreja que crê nas Escrituras. Então, lá em Atos 21, o capítulo 17, deixa eu abrir aqui também, os irmãos vão acompanhando com Vinícius. Atos 21, versículo 17, vai dizer assim a palavra do Senhor. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. E tendo-os saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo, deram eles glória a Deus e lhe disseram: bens vês, irmãos, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. E foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios, e apostataram de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Que se há de fazer, pois? Ele faz uma pergunta: o que se há de fazer, pois? As pessoas estão confundidas aqui. Uns querem seguir a lei, outros querem seguir, né, a doutrina que você tem aí ensinado dos gentios. Aí ele diz aqui no versículo 22, certamente saberão da tua chegada. Fazei, portanto, o que te vamos dizer. Então, entre nós quatro homens que voluntariamente aceitaram o voto. Toma-os, purifica-te com eles e faze a despesa necessária para que raspem a cabeça. E saberão todos que não é verdade o que se diz ao teu respeito. E que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Quanto aos gentios que creram, já lhe transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Veja, irmãos, que o apóstolo Paulo, quando ele chega naquele lugar, né, havia uma confusão, uma discussão. Os irmãos ali, muitos dos gentios que tinham se convertido, que estavam andando agora no meio dos judeus, né, estavam confundidos porque muitos dali, doutores da lei, que tinham se convertido ao cristianismo, né, começou a dizer a eles que eles deviam se circuncidar, que eles deviam guardar a lei. E aí eles estavam preocupados porque isso estava trazendo uma divergência muito grande no meio da igreja. Mas Paulo, irmãos, quando ele chega ali, Paulo ele foi um doutor da lei, Paulo ele foi criado aos pés de Gamaliel, era um grande conhecedor das escrituras, da lei, né? E a palavra do Senhor nos diz que ele, né, considerou todas essas coisas perda pelo conhecimento de Cristo Jesus. Aleluia!
ele começou a provar mais de Cristo, ele começou a conhecer o Senhor, ele teve um encontro com Jesus, e a sua vida foi transformada, ele já não vivia mais nos rudimentos da lei. Porque ele sabia, irmãos, que se nós vivêssemos pela lei, todos nós estaríamos condenados, a graça nos salvou. Porque agora, irmãos, não é pelas obras, né, que somos salvos, mas pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus. Aleluia! E agora nós ficamos livres dos rudimentos, dos ensinos, né, da lei, né, e passamos a viver segundo os rudimentos de Cristo, segundo a sua doutrina. E o apóstolo Paulo, quando chega ali naquele lugar, ele começa a ensinar, né. Hoje, irmãos, nós estamos vendo uma grande quantidade de igrejas aí aparecendo, né, pessoas que muitas vezes se colocam com vocação pastoral, colocam a mão na sua própria cabeça, vou abrir ali uma igreja, né. E nós temos visto, irmãos, a quantidade de problemas que tem acontecido. Muitos, né, não têm nenhuma declaração de fé, não sabem nem muitas vezes o que acreditam, em que estão apoiados, e mesmo assim abrem, né, de forma pessoal, não tem um direcionamento, né. E aí muitos que até estão dentro da igreja, às vezes se convertem, entregam sua vida ao Senhor Jesus, aí passa um tempo na igreja e daqui a pouco diz, não, eu vou abrir o meu próprio ministério, eu vou abrir a minha igreja, né? E ali começa a fazer da sua forma, sem entendimento, sem conhecimento, sem ter uma base bíblica, né? E é importante, irmãos, nós sabermos aonde nós estamos servindo ao Senhor, em que igreja nós estamos. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, qual é a igreja certa, não existe a igreja perfeita, que a igreja perfeita é lá no céu, né? Todos nós temos falhas e erros, mas é importante nós sabermos em que nós cremos. E vocês, né? O que dizem o que eu sou, disse Jesus? O que vocês dizem sobre mim? Em que vocês acreditam? E o apóstolo Paulo começou a ensinar ali. O apóstolo Paulo começou a ministrar ali, e ali a igreja ela foi crescendo, ela foi se fundamentalizando na palavra do Senhor. Mas muitas pessoas, irmãos, estão vivendo no engano. Tem muitas pessoas, irmãos, que acham que estão salvas, porque alguém se levantou, um líder aí, e disse, olha, segundo o meu conhecimento, começa a especular, segundo o meu entendimento, não tem nenhum problema você praticar isso. O apóstolo Paulo disse, olha, abstenham-se da carne sacrificada. O apóstolo Paulo começou a dar instruções àquelas pessoas, abstenham-se das relações sexuais ilícitas, abstenham, né, sobre todas essas problemáticas, e começou a ensinar. Mas existe muitas vezes aí igrejas, né, eu tenho visto aí, né, que até no Rio de Janeiro, São Paulo ali, já tem até a igreja de Satanás, né? E eles estão ensinando ali, e muitas pessoas começam a adentrar nessas coisas, né? Você vê, né, sabemos que a prática homossexual, a Bíblia, ela condena essa prática, né? Mas aí tem se levantado igrejas, tem se levantado líderes dizendo, não tem nenhum problema. Você pode, né, você pode estar com essa prática e servir a Jesus, porque Deus ele é amor, e não vai ter nenhum problema você andar com essas suas práticas. E muitas vezes, muitas vidas, irmãos, estão perecendo por falta de conhecimento, porque a Bíblia diz que o meu povo perece por não conhecer as Escrituras. Nenhum poder, em que nela opera. Quando o apóstolo Paulo, irmãos, ele escreve a Timóteo, ele fala sobre isso. Veja aí, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Estaremos lendo do 1 ao 3, e depois leremos o versículo 16. Carta do apóstolo Paulo a Timóteo, o capítulo 4, versículo 1. Amém? Diz assim, ó, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de quê? De demônios. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo, olha, começa aí alguns fundamentos, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças.
Veja, irmãos, que o apóstolo Paulo ele aconselha a Timóteo. Ele diz, olha, Timóteo, o Espírito expressamente diz que vai chegar um tempo aí muito trabalhoso. Que os pastores terão trabalho. Que terão dificuldade de doutrinar a igreja. De a igreja permanecer firme na verdadeira doutrina, na palavra do Senhor. Porque muitos estarão seguindo essas doutrinas de homens que falam mentiras. Será que nós estamos vivendo esses tempos, irmão? Aonde se levanta um aí, muitas vezes sem conhecimento nenhum, sem estar firmado na palavra do Senhor, e começa a levantar aí doutrinas para arrastar pessoas após si, para levar para o caminho de engano, para levar para um caminho aonde nos leva, irmãos, para o inferno. E é muito difícil nos tempos presentes, nós muitas vezes está querendo pregar a verdade, está querendo pregar aquilo que a palavra do Senhor nos ensina, mas há uma mídia, há um mundo, que começa a pregar a mentira, começa a querer até adentrar dentro das igrejas com as suas falácias. Mas se nós não estivermos, irmãos, bem firmes naquilo que acreditamos, nós terminamos indo nesse caminho. Se você não conhece as Escrituras, se você não sabe a quem você serve, por isso que Jesus perguntou àqueles discípulos, o que vocês dizem que eu sou? Amém? Nós precisamos conhecer o Deus que nós servimos. Nós precisamos conhecer, mas se aproximarmos mais dele. E só tem um meio, irmãos, de conhecermos através das suas Escrituras. Através da sua palavra, é ela que revela o Senhor para nós. Aleluia. É aqui que estará a vontade do Senhor. Não, pastor, mas é muito difícil de interpretação. Quando eu começo a ler a Bíblia, eu começo a ter sono. Quando eu começo a ler a Bíblia, eu começo a ter dificuldade de compreensão. Ei, Deus enviou sobre mim, sobre você, o seu Espírito. Aleluia. E Ele vai convencer você do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. Você pode até praticar alguma coisa errada aí fora, mas você vai saber que você está errado. Porque as Escrituras vai revelar, o Espírito Santo vai dizer, olha, você praticou, você está nessa prática aí fora, mas você sabe que você está fora do conceito da palavra de Deus. Ninguém vai chegar aqui no púlpito para dizer que o errado é certo, porque você conhece a verdade. Você conhece o que as Escrituras falam acerca de Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo estava dizendo a Timóteo, Timóteo, vai se levantar tempos trabalhosos. Muitos vão apostatar da fé. Muitos vão começar a dar ouvidos a essas coisas porque vão querer satisfazer as suas vontades e não a vontade do Senhor. O Senhor Jesus mesmo disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O evangelho é cruz, irmãos. Não pense que o evangelho é aquele evangelho de facilidade. Ser cristão, irmãos, é muitas vezes negar as nossas vontades, é quando a nossa carne, quando o nosso coração deseja algo, e muitas vezes, irmãos, é muito difícil dizer não a nós mesmos, mas o Senhor, Ele enviou o seu Espírito também para dizer que, aleluia, você consegue sim, que nós conseguimos sim, que o Senhor, Ele é comigo e com você na caminhada, aleluia, que Ele vai nos ajudando, que Ele vai nos fortalecendo, que Ele vai nos dando graça, Ele vai nos levantando. Aí lá no versículo 16 aqui do capítulo 4, o apóstolo Paulo ele diz, tem cuidado de ti mesmo, Timóteo. E dá o quê? Da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo, como os que te ouvem. O apóstolo Paulo estava dizendo, Timóteo, persevera na doutrina. Vai se levantar tempos trabalhosos, Timóteo. Vai se levantar falsos profetas. Vão se levantar pessoas querendo dizer que as Escrituras não é a verdade. Vão se levantar pessoas com filosofias, com sutilezas, andando após os seus próprios conceitos, mas permanece firme, Timóteo, na doutrina. Cuida-te de ti mesmo, Timóteo. Vê como está a tua vida. Vê se tu estás firme na palavra, no trato, em tudo aquilo que as Escrituras falam.
Não se deixe levar por as coisas deste mundo, né? Não vá andando, porque muitas pessoas acham, irmãos, que aonde está a multidão é onde está o lugar certo. Não. Nem sempre, irmãos. Aleluia. Porque muitas pessoas hoje estão buscando aquilo que o seu coração quer, querem ouvir as palavras que massageiam o seu ego. Né? Às vezes alguém gosta de alguma prática aí fora, aí, né, quer que, né, aquela igreja, aquele ministério pregue aquilo que ele gosta de fazer, que diz que aquilo ali não tinha nada a ver, né, que está tudo bem. Mas a palavra do Senhor nos diz, olha, ensina, redargue e corrige. O apóstolo Paulo dizendo para Timóteo, ensina a igreja a permanecer firme na doutrina, no conhecimento, porque vai salvar tanto você, Timóteo, como os que te ouvem. Ele fala de salvação. Eu queria muito aqui estar dizendo aqui para vocês palavras que vocês quisessem ouvir. Eu queria muito que a nossa igreja estivesse repleta aqui de pessoas, né, para que, né, nós estivéssemos crescendo juntos. Tem muitos aí, né, que decidiram não pregar a verdade da palavra do Senhor para ver uma igreja repleta de gente, para ver, né, um ministério cheio. E muitas vezes começa a barganhar com pessoas. Mas nós precisamos entender, irmãos, que Jesus, através do apóstolo Paulo, falou para Timóteo, Timóteo, não é só os que estão ali te escutando, mas é você também, Timóteo. Persevera na doutrina. Persevera na doutrina, porque vai salvar tanto a ti. É o Senhor dizendo, pastor Paulo, persevera na doutrina, porque senão você também não vai. Igreja do Senhor, persevera na doutrina. Persevera na palavra. Aleluia. Fica firme. Os tempos são trabalhosos, são. As lutas são grandes, são. As investidas dos inimigos são grandes, são, mas permanece firme. Aleluia. Está chegando o tempo que Jesus vai raiar na nuvem, vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Tudo isso aqui vai passar, igreja. Isso aqui é muito passageiro. Aleluia. A Bíblia diz que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Aleluia. Um dia estaremos todos nós lá e vamos dizer, valeu a pena. Tudo que nós passamos, toda a renúncia, toda a luta que travamos, vai valer a pena. Aleluia. Vai em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 vai dizer, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Mas tendo coceira, outros textos dizem, comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias, o quê? Concupiscências. Querem viver na concupiscência da sua carne. Muita gente vai amontoar doutores. Não, mas o livro tal diz assim. Não, mas eu li um livro, mas eu escutei uma palavra de um grande mestre. Uma filosofia. A Bíblia diz que o Senhor, ele pega os sábios na sua própria sabedoria. Aleluia. Muitos irmãos, quando Jesus ele chega ali, muitos dos fariseus, muitos dos doutores da lei queriam colocar Jesus no canto da parede. Né? Quando Jesus ele chega ali, que eles trazem aquela mulher, né, na prática do adultério, e eles colocaram ali Jesus e disseram, olha Jesus, essa mulher foi pega no ato de adultério. E a lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada. E tu, o que dizes? Eles não estavam preocupados com a mulher. Eles estavam preocupados em pegar Jesus em contradição. Porque se Jesus dissesse apedreja, iam chamar ele de assassino. Se Jesus dissesse não apedreja, iam dizer, aleluia, que ele é conivente com o pecado. Mas Jesus era sábio, irmãos. Ele era a própria sabedoria. Aleluia. Ele é o Senhor, ele conhece a mente humana, ele conhece, aleluia, os intentos do nosso coração. A palavra do Senhor nos diz lá em Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. É mais penetrante do que espada aguda de 2 gumes. E ela vai penetrando na divisão da alma e do espírito. Você sabe aí onde é que é a divisão da alma e o espírito? Aleluia. O Senhor sabe. Ela é apta
para discernir os pensamentos, as intenções dos corações, irmãos. Quando o Senhor disse, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. E a Bíblia diz que foi saindo do maior até o menor. Não ficou nenhum. E foi saindo, porque todos tinham pecado, irmãos. Queriam pegar Jesus em contradição. Aí o Senhor fica só ele e a mulher lá, e ele diz, cadê teus acusadores? E ela diz, Senhor, não ficou nenhum. Aí o Senhor disse, vai em paz e não peques mais. Jesus, ele não estava sendo conivente com o pecado. O Senhor estava perdoando aquela mulher. Mas ele disse, olha, saia dessa prática. Não continue, porque essa prática te levará para o inferno. Deixe o pecado. Ele falou a verdade para aquela mulher. O Senhor mostrou o caminho a ela. Aleluia, Jesus podia ter dito, vá-se embora, vá em paz. E está tudo certo, não, mas ele disse, não peques mais. É o ensino, é a verdade. Para libertar, para salvar. O interesse daqueles homens era destruir, era apedrejar aquela mulher, mas o interesse de Jesus é salvar a minha e a tua alma. O interesse de Jesus é abrir os nossos olhos espirituais acerca da verdade. Aleluia, porque, aleluia, muitos não suportarão a sã doutrina. O apóstolo Paulo falou a Timóteo, Timóteo, tempos trabalhosos. Muitos terão coceira nos ouvidos. Muitos vão chegar aqui. E quando chegar aqui que ouviram uma palavra, aleluia, dizendo, olha, afasta-te do pecado. Vai dizer, aquela igreja não é boa. Aquele pastor só fala, né, aquilo que eu não gosto de ouvir. Aquela igreja não é boa porque, né, meu irmão, o evangelho bom é aquele que nos confronta. Aleluia, aleluia. Muita gente chega para escutar uma palavra, quando vão aí para uma igreja, vão dizer assim, que pastor abençoado. Né? Aquele pastor, aquele pregador, foi uma bênção. Não, irmãos, que palavra. Deus falou comigo. Aleluia, abriu os meus olhos espirituais. O caminho que eu estava trilhando, aleluia, fez agora, aquela palavra fez uma diferença na minha vida. Aleluia. Nós não viemos para a igreja, irmãos, para sermos agradados, não. Nós viemos para oferecer, nós viemos para aprendermos, nós viemos para sermos ensinados, para entender o que a doutrina, o que a palavra do Senhor quer para as nossas vidas. Amém, igreja? Todos nós aqui, indiferentemente ser pastor, ovelha, quem seja, todos nós estamos sendo ensinados pela palavra do Senhor. Aleluia. Então a importância da confissão de fé, irmãos, ela serve também para evitar o engano. De você saber o que você acredita, em que você acredita, né? Em que está firmada a sua fé. Então vai evitar você cair no engano, cair nas sutilezas de muitos aí que se levantarão e não suportarão a sã doutrina. E muitos estão indo, caminhando e vai na multidão. Aí o Senhor disse, olha, largo é o caminho que conduz à perdição. Não é assim? Mas estreito é a porta, o caminho que conduz à salvação. É apertado, irmãos. É difícil, é. As lutas é grande, vem renúncia. Às vezes nós topamos aqui, batemos na parede ali, porque o caminho é apertado. Aleluia, tropeçamos em algumas coisas ali, mas o Senhor tem mão estendida e nos levanta. O Senhor, Ele tem proteção. Ele diz, filho, eu estou contigo. Aleluia, a luta é grande, a tribulação é grande, mas eu estou te conduzindo. Aleluia. Vai ser difícil? Vai. Vai se levantar batalhas? Vão. Vai vir problemas? Sim. O Senhor disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Você vai vencer, você vai vencer. Você não vai perecer, aleluia, aqui nesta terra não. O Senhor tem preparado coisas grandiosas para mim e para você. Aleluia. Nós precisamos, irmãos, ter a confissão da nossa fé, daquilo que acreditamos, para declararmos e estarmos apoiados nela, né? E também a confissão de fé, ela serve para apoiar a responsabilidade do testemunho de Cristo. Nós somos cristãos. Cristãos significa pequenos cristos. Você é uma miniatura de Jesus.
É claro que nós não temos os atributos dele, mas temos os atributos comunicáveis. Nós temos o amor, a sabedoria, né, o perdão. Isso são tudo atributos comunicáveis de Cristo. Tem os incomunicáveis, que é a onipresença, onipotência, onisciência. Ele tem todo o poder, né, ele sabe de todas as coisas, ele está em todo lugar. Esse nós não temos, que é só dele. Mas temos os comunicáveis dele, que é o seu amor. Amém. Aleluia. Se você vê aí em Mateus capítulo 10, o versículo 32, nós vamos ver a necessidade de se confessar aquilo que cremos. De confessar, irmãos, com a nossa boca. Mateus 10, 32 vai dizer: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Aleluia. Aquele que me confessar diante dos homens. Oh, queridos, quem lembra daquele tempo, muitas vezes, novo convertido, e nós não queríamos andar com a Bíblia, né? Estávamos começando a caminhar com Cristo, porque, né, para este mundo aí fora, ser crente e ser cristão é cafona, né? Para o mundo aí fora, né, você é um retrógrado, você está ultrapassado, né? Diz que a Bíblia é velha, caduca, né? E muitas vezes nós ficávamos ali acanhados, mas quando nós vamos descobrindo quem é Cristo, quando nós vamos conhecendo Ele, andando com essa palavra, aí a Bíblia aumenta. Olha o tamanho da Bíblia de Mateus ali. A Bíblia vai aumentando, né? Às vezes a gente andava com a Bíblia pequenininha. Eu não estou dizendo que é errado andar com a Bíblia pequena, meu irmão. Estou só brincando aqui e trazendo uma alusão. Olha aí, o tamanho da Bíblia do diácono ali, ó. Para dizer, irmãos, em que você acredita. Que nós servirmos a Deus e servirmos com orgulho, né? Tem muita gente, irmãos, aí, que está muitas vezes na empresa, nem sabe que é crente. Pois tu é crente, eu nem sabia. Porque muitas vezes se esconde, mas Jesus disse, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens. Aleluia. Eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Aleluia. Quando o Senhor chegar naquele dia, irmãos, ele vai dizer, esse aqui é meu. Conheço pelo nome, sei onde é que andava. Aleluia, conhece os meus conceitos, os meus preceitos. Me declarou, assim como Pedro fez, tu és o Cristo. Aleluia. O Filho do Deus vivo. Aleluia, a mesma coisa Jesus vai fazer comigo e com você, irmãos, naquele dia. Ele vai confessar diante do Pai, esse é meu. Aleluia. Esse é meu, essa é minha. Aleluia. Se você vê lá em Romanos capítulo 10, estou terminando, Romanos capítulo 10, versículo 9. Aleluia. A importância da confissão de fé. Estamos falando nesta noite. Romanos capítulo 10, versículo 9 vai dizer: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Aleluia. Você crê que você é salvo? Você tem ciência da sua salvação? Tem muita gente aí que não tem certeza da salvação. Tem muita gente que diz assim, pastor, eu não sei se antes que Jesus voltar ou daqui para que eu morra eu vou falhar e vou cair. Não, irmão, você tem que ter certeza da sua salvação. Você confessou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Um dia você não levantou a mão e não confessou com a sua boca, eu quero Cristo? Então você é salvo, amém? Você é salva. Não deixe o diabo confundir a sua mente aí dizendo, eu não sei, ainda eu estou pensativo, ainda estou em cima do muro. Há quem diga que quem está em cima do muro já está perdido, porque está em dúvida. E Deus, ele não opera na confusão, não. O Senhor, ele veio, aleluia, e ele veio tirar toda esta confusão, ele veio tirar todo o embaraço da nossa mente, tudo aquilo que muitas vezes trazia dúvida à nossa mente, ao nosso coração. Não, eu sou cristão, eu sou crente. Você pode ter falhado, errado, pode ter cometido alguma coisa aí, mas a palavra do Senhor nos diz, olha, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tem um advogado no céu, Jesus Cristo. Corre para Ele,
Pede perdão, volta para as práticas do Evangelho, andar segundo a palavra de Deus, né? Firmado no Senhor. E aí há salvação para a tua vida, há esperança, há oportunidade, a porta ainda está aberta. Aleluia! Volta para os caminhos, para aqueles que estão afastados. Confesse ao Senhor Jesus. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo, e no teu coração creres que Ele ressuscitou do morto, serás salvo. Ainda há salvação, ainda há oportunidade. Muitos aí fora estão confundidos, muitos aí fora estão indo destinados para o inferno, mas a palavra do Senhor está sendo pregada e está dizendo, há oportunidade, a porta está aberta. Crê no Senhor Jesus Cristo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Há oportunidade de salvação. Aleluia. Lá em Mateus 16. Quando Jesus ele pergunta a Pedro, Pedro sabia o que responder. Tu és o Cristo. Aleluia. Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Senhor da minha vida, da minha alma, que me resgatou. Aleluia, tu és o Senhor que me perdoou. Tu és o Senhor que me levantou. Aleluia, que me tirou do mundo de trevas, que me tirou, aleluia, de uma situação tão difícil. Aleluia. O Senhor, irmãos, Ele é poderoso para fazer grandes coisas, para pegar o mais vil pecador, aquele que está no mais profundo abismo, que está mais num poço, no fundo do poço, dizendo para mim, acabou. Mas a palavra do Senhor nos diz, olha, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Tem perdão, tem transformação, aleluia, tem esperança. Oh, aleluia, tu és o Cristo. Aqueles homens quando conheceram Jesus, os discípulos, aquelas mulheres, irmãos, havia tantas mulheres seguindo a Jesus no ministério de Jesus. Aleluia. Elas, quando se deparavam, a própria Maria, Madalena, a qual saiu 7 demônios dela. A própria mulher do fluxo de sangue e tantas outras que foram impactadas por Cristo Jesus, começaram a seguir Jesus pelo caminho. Homens deixaram seus trabalhos seculares e começaram a seguir Jesus pelo caminho. Mateus estava na coletoria, cobrando impostos. O Senhor chegou para ele e disse, Mateus, vem, segue-me. Ele prontamente deixou tudo. E começou a seguir a Jesus, irmãos. Não existe nada melhor do que seguir a Jesus. Não existe outro caminho de salvação. Aleluia, não existe privilégio maior. A Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus. Ele usa a minha e a sua vida para cooperar, para ajudar Ele no ministério, para ajudar a Ele na pregação do Evangelho. A Bíblia diz, irmãos, que nós somos embaixadores de Cristo. Embaixadores é representante de um país. Você é representante do reino de Deus aqui na terra. Você é o sal desta terra, você é a luz deste mundo. Quantos valores o Senhor tem te dado, tem me dado. E muitos aí têm cocheado em 2 pensamentos, eu vou para o mundo porque lá é melhor. Ei, continua com Cristo firme no teu coração. Continua com Cristo firme no nosso coração, irmãos. Porque a Bíblia diz que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama Jesus? Você crê que você está guardado nos braços dele? Aleluia. Que aquele que é de Cristo, o diabo não toca. O diabo não pode tocar em você. Tem que pedir permissão, feito fez com Jó. Pode tocar? O Senhor diz ali, eu sei que está firme, toca. Pode levantar o que se levantar. Tira as riquezas de Jó, tira isso, tira aquilo, perde família, perde isso, perde aquilo. Mas Jó permaneceu firme, não blasfemando. Deus me deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é contigo. Aleluia, o Senhor é com a tua família, a tua casa. Deus fará grandes coisas. Permanece firme com o Senhor e você vai ver grandes coisas, irmão. Fica de pé nesta noite. Aleluia.
Nós prosseguiremos com o estudo, né, da confissão de fé da nossa igreja. Eu estou tirando esse estudo da revista Identidade Deusiana. Aleluia. E estaremos, né, seguindo nas quintas-feiras, estudando, né, e daremos ali início, né, eu ia ler aqui, mas as horas já são avançadas, os 11 tópicos, né, da nossa confissão de fé, né, mas na próxima quinta-feira, se assim Deus permitir, estaremos falando sobre a crença na confissão verbal das Escrituras. Né. Nós cremos nas Escrituras, né, como regra de fé, na palavra do Senhor. Algumas igrejas aí, alguns segmentos, né, colocam outros livros, o livro segundo Allan Kardec, o livro dos Mormons, o livro das Testemunhas de Jeová. Não, nós cremos só na Bíblia como a nossa regra de fé e prática. Amém? E quinta-feira que vem, se assim Deus permitir, estaremos aqui estudando sobre isso. Vamos orar agradecendo o Senhor por esta noite. Deus abençoe todos os irmãos, né, que Deus permaneça abençoando a minha, a sua vida, avisando que domingo, escola dominical pela manhã, 9 horas, e à noite, o nosso culto de louvor e adoração, contamos com a sua presença. Amém? Soberano, altíssimo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por esta noite. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor ministrou aos nossos corações. Deus, nos ajuda a permanecermos firmes na tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a permanecer constante na doutrina, no conhecimento. Nos ajuda, Pai, a amarmos o ensino. Assim como o Senhor gastou tanto tempo ali com os discípulos, mandando eles sentar ali, no sermão do monte, da montanha ali, e passou horas e horas ministrando, ensinando, Senhor, a tua palavra para que eles não se desviassem da doutrina, para que eles permanecessem firmes. Assim como a tua palavra nos diz, ensina o teu filho no caminho que deve andar para que quando ele cresça não se desvia. Assim o Senhor fez com os teus filhos, Pai, ensinando, alimentando, Senhor, com a palavra. Assim sejamos nós no tempo presente, Senhor. Que nós não venhamos amar este presente século, este mundo, mas que nós venhamos amar a tua palavra. Que nós venhamos ser alimentados, Pai, em cada oportunidade, todos os dias abrirmos a tua palavra e crescermos nela. Continua abençoando a tua igreja, nos fortifica, nos fortalece, assim como o Senhor disse para Pedro, e eu te digo, Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ah, Jesus, que nós possamos seguir firmes, constantes, sempre abundantes, Senhor, na obra do Senhor, sabendo que o trabalho das nossas mãos não é vão, haverá recompensa. Oh, Deus, vai valer a pena tudo que passamos aqui nesta terra, Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos por esta noite. Leva-nos em paz para casa, livra-nos de todo mal, nos dar uma noite, né, recompensadora, abençoadora de sono, Deus, em nome de Jesus. Nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Recebam a bênção apostólica. Que a graça e a comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações e o Espírito Santo, do Espírito Santo de Deus e o amor de Deus, nosso Pai, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Toda a igreja diz amém. Deus abençoe toda a igreja.